Matheus, tenho duas coisas que intrigam a minha cabeça. A primeira delas temos agora 2 ministros tratando do caso Lulinha. André Mendonça, ali através do escândalo do INSS, que ele é relator, e relator também dos 2 inquéritos que já foram autorizados. E agora Flávio Dino, que também por sorteio pega esse 3º inquérito. Então, o que a gente pode esperar desse cruzamento aí? Eles vão ser parceiros nessa apuração? Essa é uma dúvida. E a segunda dúvida, que eu já vou lançar para você aqui, o STF tem que estar envolvido nessa história do Lulinha? Quem é que tem foro privilegiado aí nessa história para esse negócio estar lá na Suprema Corte? Temos o áudio do... Mas dá para a gente já tentar pelo menos mapear o que vai acontecer daqui para frente. Por exemplo, em relação aos 2 relatores. Em tese, sempre que há conexão entre os processos, isso vai para o mesmo ministro. Mas não foi o que viram Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, nem o ministro Alexandre de Moraes. A gente já mostrou aqui na sexta-feira passada que uma ala do Supremo viu uma espécie de jogada ensaiada entre esses 3 atores para retirar de André Mendonça, das mãos de André Mendonça, o caso do filho do presidente Lula. Por quê? A Procuradoria-Geral da República desmembrou do caso do INSS essa investigação, afirmou que havia novos fatos e distintos do caso original do INSS e, por isso, ao pedir a investigação para o Supremo Tribunal Federal, afirmou que essa investigação deveria ser sorteada entre os 10 ministros, são 11 cadeiras, mas uma está vaga, e não ir diretamente para o relator do caso do INSS, André Mendonça. O presidente do Supremo, naquele momento, dia 24 de julho, era o ministro Alexandre de Moraes. No período de recesso de julho, a primeira quinzena foi conduzida pelo presidente Edson Fachin e a segunda quinzena pelo vice-presidente, o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes recebeu esse pedido de investigação, esse pedido de inquérito, submeteu à Procuradoria-Geral da República pedindo um parecer, a PGR confirmou que eram casos diferentes e que merecia um relator e não ir para o ministro André Mendonça. Alexandre de Moraes se alinhou à Procuradoria-Geral da República e à PF e mandou para sorteio. Por coincidência, esse sorteio acabou caindo com André Mendonça, mas de 2 inquéritos. Os outros inquéritos caíram com o ministro Flávio Dino. E sim, ali nos bastidores do Supremo, Thaís, há uma previsão, há um temor, inclusive, de que as investigações acabem se cruzando e pode gerar algum conflito entre os 2 ministros, uma vez que tratam de personagens muito parecidos e fatos também similares. Portanto, difícil de dar uma resposta, mas existe o Instituto da Prevenção, ou seja, que sempre um caso vai diretamente para o ministro que já é relator do caso original, justamente para não haver essa duplicidade. Ou, como dizem muito no meio jurídico, o bis in idem, que é uma expressão em latim, justamente para uma pessoa não poder ser investigada por 2 fatos parecidos ou ser condenada por 2 fatos semelhantes em 2 processos distintos. Portanto, só os próximos passos que vão poder nos dar essa resposta, Thaís. Matheus, muito obrigada. Você me respondeu, mas eu continuo com a dúvida. Aliás, todos nós. Diga. Qual a segunda pergunta? Desculpa, eu respondi só a primeira. A segunda era se tem que ficar no STF. Exatamente, difícil também de responder, porque até o momento o processo é sigiloso, a gente conseguiu confirmar a existência do inquérito, mas não há menção a ninguém com foro privilegiado. No caso do INSS existia, mas nesse caso, até o momento, são citados Lulinha, Roberta Luxinger, careca do INSS e o ex-chefe de gabinete de Lula. Nenhum desses 4 tem foro perante o Supremo. Pronto, então, aí é que falta a explicação, né? Obrigada, Matheus. A gente volta a se falar daqui a pouquinho. E olha, apuração nossa, conversas com Brasília, são de que há uma pressão muito forte, inclusive do Palácio do Planalto. A gente já sabe da relação política entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, com uma ala do Supremo Tribunal Federal. Essa relação, ela já existe, esse canal de comunicação também, né? Então, nós vamos precisar entender também um desdobramento não só jurídico, se cabe ou não ficar no STF, mas o desdobramento político. O Pedro Venceslau já volta comigo, porque agora, como eu disse há pouco, Pedro, nós vamos tratar da outra novidade
envolvendo a atuação da lobista Roberta Luxinger, que é essa amiga pessoal de Lulinha, que está sendo investigada pela Polícia Federal e agora junto com Lulinha, né, sendo investigado. A informação que a gente deu ontem aqui com o Caio Junqueira, de que o Marco Aurélio, que foi chefe de gabinete de Lula, uma espécie de assessor pessoal do presidente, né, Pedro? Posso chamar assim? Assessor pessoal do presidente? Chefe de gabinete. É chefe de gabinete, mas antes de ser chefe de gabinete, ele atuava como um assessor pessoal de Lula, né? Inclusive, cuidando da sua agenda. O celular do Lula, que não tem celular. O Lula não tem celular. Quem queria falar com o Lula tinha que ligar para Marco Aurélio, que tem o apelido de Marcola. Informação do Caio ontem é que ele recebeu dinheiro da Roberta Luxinger. Ele ontem mesmo soltou uma nota, sem dar muitos detalhes, dizendo que sim, que recebeu, porque recebeu um empréstimo da Roberta Luxinger. E aí, Pedro, aqui eu te passo para você começar a trazer o contexto político dessa história e a gente já evolui aqui na conversa. Vamos relembrar o que aconteceu. No dia 21 de julho, o Marcola, que era o chefe de gabinete do presidente Lula, despachava no Palácio do Planalto, foi exonerado da presidência da República e, segundo a informação daquela época, era que ele fez esse movimento para cuidar da agenda do presidente Lula na campanha. Então, ele apenas praticamente atravessou a rua, saiu do Palácio do Planalto e foi para a sede do comitê da campanha do presidente Lula, atuando ali ao lado de Gilberto Carvalho, ambos fazendo uma dobradinha, porque é natural que isso aconteça em época de eleição, quando o presidente disputa a reeleição. Ele já era o responsável pelas agendas do presidente Lula, e aí, como o Lula agora está presidente, tem as suas agendas de campanha separado das agendas oficiais, era ele que fazia essa amarração nos estados. Estava fazendo expediente, cumprindo expediente normalmente. No domingo da convenção, que confirmou a candidatura do presidente Lula, ele estava lá, o Marcola, Marco Aurélio Santana Ribeiro, com a sua equipe, ajudou na organização e na estrutura dessa viagem. E agora, então, veio essa informação do empréstimo. A informação, é claro, pegou algumas pessoas de surpresa. Há uma versão de que já se sabia que alguma coisa tinha nesse sentido, algum tipo de empréstimo. Mas, no primeiro momento, ele fica na pré-campanha, agora a campanha do presidente Lula. Não foi desligado da função que ele vinha ocupando já. Por enquanto, por hora. Pode ser que essa decisão mude daqui nas próximas horas. Então, é uma situação que ainda está em análise. Os aliados do presidente Lula dizem que esse empréstimo, por mais que não tenha nenhuma ilegalidade, foi um empréstimo que não deveria ter sido feito, ainda mais na época de campanha, para alguém que é tão próximo do presidente da República. Por mais que ele comprove que ele já quitou essa dívida, o que ele ainda não fez, era melhor ter procurado outro caminho se ele precisava de dinheiro. Procurado um banco, feito um empréstimo consignado, ou procurado alguém da família. Foi procurar alguém que é alvo de uma investigação. Ô Pedro, aqui tem alguns pontos que eu quero dividir com vocês, que é, primeiro, o fato do Marco Aurélio, do Marcola, né, como ele é conhecido, ter essa posição ao lado do presidente da República. É muito difícil a gente imaginar que ele não tem conhecimento do que é um comportamento republicano, um comportamento transparente nessa relação, né? Quer dizer, contou com a sorte de ninguém nunca saber que esse empréstimo aconteceu, né? Então, assim, é aquela coisa, ele sabe exatamente como as coisas acontecem. Por que não procurou um banco? E o que a gente está assistindo em Brasília é que os escândalos vão se empilhando e quem está envolvido agora fica só torcendo para o próximo alvo chegar. E tem uma coisa que me preocupa, que Pedro, rapidamente te ouvir sobre isso, que é essa história de que o que não é ilegal, mas é imoral, tudo bem, não tem problema. O pudor político em Brasília virou coisa para ingênuos, entende? Se o sujeito é ingênuo, ele tem pudor político. Perguntei exatamente isso para 3 fontes do PT, hoje ao longo do dia, que me responderam a mesma coisa, minimizando esse empréstimo. A Roberta Luxinger era conhecida, até antes dessas revelações, como uma empresária bem-sucedida, herdeira, com recursos, progressista, ligada a esse campo do presidente Lula. Como se fosse algo natural procurar, então, essa referência para pegar algum dinheiro emprestado. Depois é que veio à tona essas revelações da relação dela com o careca do INSS, o papel dela de lobista, mas, no primeiro momento, ela era apenas alguém do campo progressista com dinheiro que poderia servir para emprestar. Então, tentam minimizar isso.
Agora, dito isso, para alguém que está colado com o presidente da República, ainda assim é um risco absolutamente desnecessário, traz um desgaste para a campanha sabe disso e vai ter que lidar com isso, porque vai perdendo a narrativa da corrupção para os adversários. Claro, obrigada, Pedro. Até já.